não é? O novo Código de Processo Civil foi alterado, então, se você é procurador, por exemplo, no teu município, você pode chegar lá no juiz da tua comarca e dizer, olha, meu processo é prioridade, julga aqui rapidamente que a gente precisa resolver esse ponto na administração pública, tá bom? Nesse período que a gente tem a vigência da Lei 8666, em conjunto com a nova Lei de Licitações, a 14133, a gente está vivendo um período que se chama de experimentação normativa. Esse é um termo muito utilizado por um professor bastante famoso aqui do Paraná, o professor Massal Justem Filho. O professor Massal, ele fala, olha, período de experimentação normativa é justamente para a gente dar o primeiro passo, tentar, não é, experimentar, aprender, mas enquanto isso a gente mantém um sistema jurídico anterior que a gente tem um know-how já bem estabelecido. É o caso de licitações e contratos, que a gente passou quase 30 anos aplicando a 8666, ou a lei do pregão, e aí a gente não pode mudar tudo de uma hora para outra. Não é? A gente tem 2 anos para aprender, para se adaptar. Afinal de contas, a lei de licitações é uma lei bastante extensa, bastante complicada em muitos pontos. Não é? Você tem que ter tempo de maturidade, de aprendizado. Tem uma curva que a gente tem que tentar, não é, pôr em prática. Quando eu perguntei para vocês se vocês já estão aplicando a lei de licitações, tentem fazer o mais rápido possível. O próprio Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná, em alguns seminários que eu pude participar, utilizou essa expressão aqui para se referir a esses 2 anos que os municípios, que o Estado do Paraná tem para testar e, de certa forma, tem uma licença para errar, né? Nesses 2 anos em que vocês serão os primeiros a tentarem fazer a prática da nova lei, será com certeza, o Tribunal de Contas será com certeza muito mais condescendente com eventuais erros, com eventuais equívocos. Afinal de contas, não se tem um know-how devidamente estabelecido. Mas isso quer dizer que a partir de 1º de abril do próximo ano, quando fazem 2 anos da nova lei, a 14133, 2 anos de vigência, a gente vai deixar completamente de lado a 8666? Isso é uma pergunta que normalmente as pessoas fazem aqui nos nossos cursos. E aí, quando acabar a vigência, nos contratos eu vou aplicar já a 14133? Não é bem assim, tá? Contratos celebrados de acordo com a 8666 continuarão a ser regidos pela 8666, ainda que ela perca a vigência em 31 de março do próximo ano. Até 31 de março você pode celebrar contratos, com base na 8666. Pode ser um pregão, pode ser uma concorrência, tomada de preço, uma contratação direta, qualquer contrato regido pela 866, assinado até 31 de março de 2023, continuará a ser regido durante toda a sua vigência. Então imagina que você celebra um contrato aí, no dia 30 de março de 2023, um contrato de prestação de serviço contínuo, que é um contrato que, em regra, é feito pelo período de 12 meses e pode ser prorrogado por até 60 meses. Esse tipo de contrato, assinado com base na 8666 ou na lei do pregão, continuará a ser regido exatamente por esse diploma legal. Então a gente tem aí pelo menos até 30 de março de 2028 para a gente conviver ainda com a 8666. Pois não, colega? Por algum motivo ele passou o período do dia 1º de abril. E aí, como fica? Você não foi concluído. Eu era, por exemplo, um ATP no dia 20 do 3. Devo impugnação, nós tivemos que dar prazo, ela veio lá para o dia 10 do 4. E aí? Olha, sua pergunta é interessante. Ninguém nunca me perguntou isso. Se você deu início ao procedimento, lançou a licitação, deu publicidade, ela está aberta ao público, considere que o procedimento já foi iniciado. Então, enquanto não estiver encerrado, você pode dar continuidade, sim, a ele sem problema. Tá bom? Mas interessantíssima a tua dúvida. Como é que ninguém nunca pensou nisso, né? Mas é isso mesmo. Minha resposta seria essa, tá? Começou o procedimento, não terminou, ele continua, está em vigor, está em pleno vigor, não tem problema nenhum. Mas em tese, a gente tem que pensar com esse marco. Parando para pensar,
Vocês conseguem já visualizar que dentro de 8 meses a gente só vai ter a 14133 para aplicar, né? Pouca gente se apercebe disso, né? Eu estava olhando hoje o calendário, 8 meses e 13 dias. Falta bem pouco. Pois bem, dito isso, a gente vai ter que conviver ainda muito tempo com os contratos decorrentes da 8666, não é? Outra questão que sempre vem aqui, o pessoal pergunta, olha, a 8666 tem pontos que são bons para mim. Em compensação, a 14133 tem pontos que também me interessam. Eu posso misturar os dois diplomas? Não, você não pode, tá? Quando a Lei 8666 entrou em vigor, isso foi um fator que causou certo tormento à época. E já evitando ter esse tipo de discussão, lá no artigo 191, aqui está errado no slide, tá, gente? É artigo 91 não. Artigo 191 da lei, ele fala que você não pode combinar os dois diplomas legais. Na lei do RDC, isso foi tentado também, tá? Na lei do RDC, que foi aquela lei que veio para tentar acelerar as obras da Copa do Mundo. Tentou-se misturar contratos do regime da 866 com questões de execução da lei do RDC. Isso foi cortado pelo Tribunal de Contas, foi entendido como uma interpretação equivocada. Para não dar esse tipo de imagem para a interpretação e os tribunais de contas entenderem num determinado sentido ou outro, a legislação já falou aqui, olha, enquanto os dois diplomas estiverem vigendo, escolhe um ou outro. Mas aí, apliquei um diploma no caso concreto, quer dizer que eu tenho que continuar aplicando esse mesmo diploma no seguinte? Digamos, eu optei pela 14133 em um determinado processo. Eu preciso aplicar a 14133 para outros processos? Sempre perguntam isso também. A resposta é não. Você pode aplicar, por exemplo, um pregão tradicional da lei do pregão, na 10.520, num determinado processo. Em outro processo dizer, olha, não, aqui eu vou aplicar a dispensa da 14133, sem problema nenhum, tá bom? A opção se faz processo a processo, não de acordo com o órgão, tá bom?